Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando aqui com os nossos estudos no que diz respeito hoje à nossa filosofia. Hoje sobre um tema bem complexo que é a fenomenologia. Fenomenologia, pessoal, inaugurada ali por Edmund Husserl no início do século XX. Fenomenologia que é um método de descrição e análise da consciência. E o que os fenômenos significam para essa consciência? O que os objetos, as coisas significam para essa consciência? O Husserl, ele tinha como proposta alcançar verdades, alcançar certezas. Ele dizia que a ciência conseguiria. Só que naquele momento a ciência experimental não dava conta, não dava a segurança para alcançar essas verdades, essas certezas. Então era preciso criar um método para oferecer uma base segura. Era preciso um método que colocasse tudo entre parênteses, colocasse tudo aí sobre o alcance da dúvida e oferecer uma base segura para os estudos que viessem posteriormente. Inclusive esse método fenomenológico iria aí superar aquela velha discussão de sensível e inteligível, essa dualidade aí de mundo, sensibilidade e a questão do inteligível, beleza? Então, a ciência experimental não dava conta de fazer isso. Era preciso sim experimentar, mas não somente experimentar, mas sim refletir. Ou seja, era preciso também ser fiel ao racionalismo. Ao racionalismo aqui de muita importância aí para o Husserl, nesse momento. Então, pessoal, em linhas gerais, consciência é consciência de algo. Consciência é sempre consciência de algo. Essa é a premissa da fenomenologia. Ou seja, não tem como eu ter consciência de algo que eu nunca experimentei, que eu nunca ouvi. Mas não basta somente experimentar, mas também, pessoal, refletir. Ter aqui, então, a questão da racionalidade sobre esse fenômeno. Não tem como eu ter noção, não tem como eu ter ideia, por exemplo, de garrafinha, sem nunca ter visto uma garrafinha e ter refletido sobre essa garrafinha. Ou seja, se não tem objeto, não tem consciência. Se não tem fenômeno, se não tem esse contato, não tem consciência. Beleza? Então, pessoal, esse método complexo vai ser utilizado por vários outros filósofos e cientistas de seu tempo. Vai ser utilizado lá para o existencialismo do Sartre, Heidegger vai usar também, e Merleau-Ponty vai usar também esse método fenomenológico. E vai utilizar aqui, pessoal, de outras formas, mas vai ser influenciado pela fenomenologia do Husserl, ok? E o que o Merleau-Ponty traz de novo? Ele traz uma análise bem interessante do corpo. Ele chama a atenção para o corpo, pessoal, para o corpo. Ou seja, trazendo o corpo, pessoal, dizendo que nós não somos um mero corpo, somos aí um corpo vivido, ok? Fazendo essa análise de corpo vivido, pessoal, ele já critica aqui o fisiologismo, que o fisiologismo, na visão do Merleau-Ponty, diz que nós somos aí causalidade da matéria, somos aí acidente da matéria, tudo aí é a questão de causa e efeito da própria matéria. Ele diz que não. Nós somos um corpo vivido, nós somos um corpo dotado de consciência e essa consciência não está separada do corpo. Ao dizer que consciência e corpo é um só, ele já faz críticas ao dualismo, lá do racionalismo inclusive, que diz que há o corpo e há a mente, que há o corpo, a matéria e há a consciência, são coisas separadas. Merleau-Ponty diz que não, corpo e mente são coisas unas, que consciência e corpo é um só. Ou seja, pessoal, nós não somos somente uma coisa, ou seja, somente um corpo, porque nós temos consciência. Nós também não somos somente espírito, não somos somente consciência, porque nós temos um corpo. Então, pessoal, essa dualidade vem sendo derrubada aqui por Merleau-Ponty ao dizer que corpo e consciência são um só. Ele, inclusive, vai utilizar a questão do membro fantasma, ou seja, aquela pessoa amputada, ela quer mexer aquela parte do corpo que foi amputada, aquela parte do corpo que não existe mais. A mente, a consciência manda comandos, mas não tem mais o membro, mas ela ainda manda comandos. Ou seja, com essa análise, com esse tópico, ele vem aí então trazendo a ideia de que corpo e consciência é um só, beleza? E o alvo do Merleau-Ponty, pessoal, é o ser. O que é o ser? Ou seja, o mistério ontológico, o mistério desse corpo vivido, desse espírito encarnado. Ou seja, pessoal, esse corpo, ele transmite sons, ele faz sons e ele se ouve. Esse corpo aqui, pessoal, ele toca, é tocado. Pessoal, esse corpo, ele é fantástico, esse corpo, ele tem uma racionalidade, esse corpo tem uma consciência incrível, esse corpo, ele é vivido, ok? Então esse estudo, pessoal, do Merleau-Ponty
aqui influenciado pela fenomenologia do Russell. Apenas, pessoal, uma pequena aula introdutória, aprofundamentos maiores com o seu professor em sala. Até mais!